Olá pessoal, meu nome é Caio Bittencourt, eu sou professor aqui do Instituto Advance Eletrônica. Nós que oferecemos curso na área de manutenção de equipamentos de informática, lembrando sempre que o nosso curso também dá base para o aluno poder atuar em outros mercados de manutenção. Então pessoal, hoje nós vamos começar a nossa aula de número 37. Nós vamos falar a respeito de um transistor, de uma tecnologia de transistor nova, um transistor diferente, dentro da base dos transistores de efeito de campo. Então, a gente havia visto na aula anterior o JFET, que é o transistor de campo de junção, e hoje nós vamos ver o que nós conhecemos aí na eletrônica como MOSFET, que é o transistor de efeito de campo, porém ele é um pouco diferente do transistor de efeito de campo que a gente viu, que é o JFET. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender como é que funciona essa família de transistores. Então, eu vou resumidamente colocar aqui, eu tenho aqui o JFET que a gente viu, canal N, e eu tenho o JFET, canal P. Então, dentro da família, a gente tem esses dois, Dentro do ramo da família, nós temos esses dois para o JFET. Na família do MOSFET, nós temos também alguns tipos diferentes. Então, nós temos dois tipos basicamente. Nós temos os transistores de enriquecimento, em que nós temos um canal P e um canal N. Então, eu tenho aqui o canal N, que é de enriquecimento. E eu tenho o canal P, também de enriquecimento. Eu tenho o canal N de depressão, ou de empobrecimento, também pode ser chamado assim. E eu tenho o canal P de depressão. Então, a gente tem, para a família dos MOSFETs, a gente tem dois dispositivos de enriquecimento, ou de indução, também pode ser conhecido assim. E nós temos também, para a família dos MOSFETs, nós temos dois dispositivos, para o canal N e canal P, para a tecnologia de depressão ou empobrecimento. Nós já vamos entender por que isso ocorre dessa forma. Então, a primeira coisa que nós precisamos conhecer é o símbolo. Então, o símbolo, se eu for colocar aqui, por exemplo, nesse modelo aqui, eu coloco dessa forma. Então, aqui é o meu gate, aqui é o meu source, aqui é o meu drain. E nós temos o canal P. Canal P, esse aqui no caso é o canal N, nós temos o canal P, ele é assim, ó. Então, basicamente, esse é o modelo de enriquecimento. Então, no modelo de depressão, nós temos assim, ó, a simbologia é essa aqui, ó. E no caso do canal P, a gente tem isso aqui, ó. Então, basicamente, a gente tem essa família de dispositivos aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Então, deixa a gente entender. Vamos usar uma técnica para poder gravar esses símbolos, tá? Porque você precisa aprender de simbologia, porque nos esquemas os símbolos vão aparecer. Então, a primeira coisa que você precisa entender, a primeira coisa que nós precisamos associar para poder gravar o símbolo, o que é? É que o canal P e o canal N da família de enriquecimento, ele é um transistor que de uma certa forma, diferente do JFET. E esse daqui, que é o depressão, tanto o canal N como o canal P, ele é semelhante ao JFET. Como assim?
Se nós colocarmos aqui, ó, eu vou resumidamente colocar aqui, vou fazer uma analogia para a gente entender. Se você se lembra do desenho do JFET, lembra o JFET? Ele era assim, ó, tinha duas ilhas aqui P, tinha um canal aqui para poder circular a corrente, aí eu aplicava um VGS negativo, né, um VGS negativo, e eu conseguia fazer com que esse dispositivo ficasse cortado. Então eu tenho esse material aqui, né, posso até mudar de cor aqui para a gente poder frisar o que nós queremos falar aqui, ó. E eu fazia esse canal ir estreitando, se você se recorda, né, do JFET, ele ia estreitando o canal, até que o canal cortava, até que o canal estrangulava, melhor dizendo. E o canal ficava com uma corrente constante. Então, o que significa dizer isso? Significa que o JFET, na sua condição normal, ele é normalmente fechado, ou seja, ele é ligado. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu não aplicar um potencial negativo, ele naturalmente já vai conduzir. Essa pastilha aqui, ó, essa pastilha em azul aqui, ó, ela é do tipo N, se você se recorda, ela é do tipo N. E ela vai conduzir, ela tem um caminho aqui, ela vai conduzir. O que eu faço para cortar a condução? Eu aplico uma tensão negativa. Então, se eu não aplicar nada, a princípio, ele já está conduzindo. Então, ele é uma chave fechada. Por isso que eu disse normalmente fechado. Se eu não fizer nada, a condição natural dele é de NF, normalmente fechado. Exatamente isso acontece com essa família aqui da depressão. A depressão, se eu não fizer nada, a princípio, se eu não aplicar potencial nenhum no gate, ele é normalmente fechado. Ele se parece muito com o JFET na questão da sua maneira de funcionar. E o de enriquecimento, que é aquele que nós vamos dar mais atenção, mais ênfase, né? Esse aqui a gente vai falar numa aula bônus, que esse aqui é muito pouco encontrado no mercado hoje. Então a gente está citando para você, mas a gente na verdade vai falar dele se vocês quiserem lá numa aula bônus. Hoje a gente vai tirar ele de cena, a gente vai, a princípio não vamos falar muito dele, vamos dar nossa ênfase no de enriquecimento ou de indução. E o indução, ele funciona de forma inversa. É por isso que o símbolo, se você observar aqui, ó, o símbolo ele está descontinuado, tá vendo? Está interrompido. O que significa essa interrupção, esses três tracinhos interrompidos? Significa que esse componente, na sua condição natural, ele é uma chave aberta, ou seja, ele é um NA, normalmente aberto. Então, recapitulando, JFET e MOSFET, tipo empobrecimento ou tipo depressão, ele é uma chave fechada. MOSFET, tipo enriquecimento ou indução, também pode ser conhecido assim, ele é uma chave aberta. É por isso que na hora de desenhar o símbolo agora vai ficar fácil. Aqui você vê que está interrompido, ó, tem um espaço entre os três tracinhos. No símbolo do depressão, que é o normalmente fechado, você vê que há um traço contínuo aqui, ó. Tá vendo onde eu estou riscando aqui para frisar para vocês? Por quê? Porque ele já está contínuo, ele já está fechado. Aqui ele está aberto, ele precisa de algum potencial aqui, que nós vamos ver, para poder fechar. Então essa é a diferença dos dois componentes da família de enriquecimento para os dois componentes da família de empobrecimento. Ou depressão, também pode ser conhecido assim. Então essa é a base. Esse dispositivo aqui, que nós vamos passar a dar ênfase, né? A gente está apresentando os símbolos para você. Como eu falei, esse aqui a gente não vai dar ênfase, porque ele tem muito pouca aplicação, pelo menos, né, nos equipamentos. Na maioria dos equipamentos a gente quase que não vê. Não vou dizer que não exista, tá? Mas é mais raro de ver. Agora, esse tipo aqui, que é o enriquecimento, a gente vai ver muito. Então a gente precisa estudar a fundo e aprender a base daquilo que a gente vai se deparar na hora da manutenção. Então vamos lá. Esse dispositivo, na verdade, ele é desenhado, se nós pegar o original dele, ele é desenhado assim, ó. Vou desenhar ele aqui de novo para vocês verem. Estou pegando o canal N, tá? Esse aqui é canal N. Então vou desenhar ele aqui. Ele é interrompido, porque ele é normalmente aberto. Tem um terminal de dreno, um terminal de source. Esse terminal aqui, que é o terminal que está conectado aqui, ó, ele na verdade ele pode também ser encontrado
sem estar curto-circuitado. Então eu teria o gate, eu teria o dreno, eu teria o source e eu teria um terminal de substrato. Então eu tenho 4 terminais. É comum a gente ver esse tipo de disposição? Não. Isso aqui é um caso em que a gente pode vir a encontrar, mas na verdade no mercado a gente vai encontrar assim, ó, curto-circuitado. Tá? A gente vai encontrar dessa forma aqui. Ou seja, esse terminal aqui, ele é ligado aqui e por isso ele não aparece disponível mais como substrato. Ele já está fazendo parte do polo do source, melhor dizendo. Ele já está conectado no source. Então ele pode ser encarado como dispositivo de 3 terminais e não 4 terminais, que é o que eu havia desenhado. E por ele ter essa diferenciação, você pode encontrar esse símbolo aqui, ó. Você pode encontrar, né, essa simbologia da seguinte forma, ó. A gente pode encontrar ele desse seguinte formato. Eu posso encontrar ele assim, ó. Então, isso é equivalente a isso. Ah, mas por que aqui tem 4, aqui tem 3? Porque esse aqui foi redesenhado, foi também colocado uma simbologia para ele, que com 3 terminais, ou seja, esses dois que estão juntos, aparece só o source aqui. Tudo bem? E vale a gente comentar, né? Vou até desenhar aqui também de uma outra cor. Vale a gente comentar que o mesmo fato acontece para o canal P, né? Se eu tenho o canal P desse jeito, vou até desenhar aqui de novo, ó. Se eu tenho o canal P desse jeito, dreno, source e gate, eu tenho também numa simbologia que faz, né, o papel, que é outra forma de representar, eu tenho assim, ó. O gate aqui, né? Tudo bem, pessoal? Então, vamos recapitular. Esse aqui, canal aberto, eu estou tratando do tipo de enriquecimento. Como é que eu sei que ele é canal aberto? Olha a interrupção aqui. O outro lá era fechado, tá? A diferença do símbolo. Eu tenho um equivalente em símbolo, que é esse aqui. Tá? Então, esse e esse, num esquema elétrico, se você encontrar assim ou assim, é equivalente. Ah, mas não é igual ao JFET? Não, não é igual ao JFET, porque o JFET, na simbologia que a gente viu, ele era assim, ó. Esse aqui, ele tem uma separação. Ele tem esse aqui, ó, e depois tem esse negócio aqui. Ele tem isso aqui e depois tem aqui, ó. Então há uma separação. No JFET não há, tá? Então é diferente o símbolo. A gente tem que saber reconhecer o símbolo, tá? É um caso em que há vários modelos de componente, então a gente tem que mostrar para vocês a simbologia direitinho. Um detalhe que você pode reparar, se você reparar, só falando a respeito de símbolo, essa seta no canal N aqui, ó, ela tá para dentro. E essa seta, ela tá para fora. Sendo o mesmo componente, o mesmo canal N. Os dois são canal N idêntico. Só que a setinha está para dentro e a setinha aqui está para fora. No caso do canal P, a setinha está para fora e a setinha aqui está para dentro. Então está invertido. Então, cuidado. Se você encontrar assim, você tem que entender que no símbolo desse formato aqui, a setinha é para dentro. Você pode fazer confusão. Então, por isso que eu estou frisando bem a simbologia, porque ele não é tão simples, né, talvez de associar. Então a gente tem que aprender, tem que entender isso aí, essa diferenciação. O canal N, setinha para dentro quando ele aparece desse jeito, setinha para fora quando ele aparece desse jeito. Nós já vamos entender por que isso acontece. Canal P, setinha para fora quando ele aparece desse jeito e setinha para dentro, aqui no source, né, no caso, quando ele aparece desse jeito aqui. Tudo bem, pessoal? Então, eu creio que está bem claro, né? Esse aqui é normalmente aberto. E o outro modelo é normalmente fechado, assim como o JFET era normalmente fechado. Essas diferenças você tem que gravar. Então vamos lá. Essa é a base que nós precisávamos apresentar para vocês. Para nós entendermos agora o que vem a seguir, né? Vamos apagar isso aqui tudo. Conforme a nossa necessidade, a gente vai recorrendo à simbologia de novo. Então, vou apagar aqui. Vamos apagar aqui, vocês já entenderam. Tudo isso aqui está na apostila, viu, pessoal? Na apostila a gente tem detalhado,
para vocês consultar, então fiquem tranquilos enquanto eu passo aqui no desenho, só para apresentar para vocês, mas na apostila vocês têm tudo isso. Inclusive, vocês podem pausar o vídeo aí e pegar o desenho aí para vocês comparar e fazer as suas comparações aí, né? Então vamos lá. Vamos fazer uma comparação, né, de como esse transistor é construído com o JFET. Vou desenhar um JFET aqui, ó. E vou desenhar o nosso MOSFET aqui, tá? Vou desenhar ele aqui. Vou inclusive mudar de cor para facilitar o nosso entendimento. Aí vou colocar ele aqui. Tá? E nós vamos colocar nosso componente aqui. E nós já vamos começar a entender o que acontece. Então tá aí o nosso componente. Vamos desenhar o JFET aqui só para a gente comparar, né, e entender algumas coisas que são importantes a gente entender. Então aqui está o meu dreno, aqui está o meu source, a curto-circuitação desses dois aqui forma o meu gate, que a gente aprendeu. Então, o que nós precisamos entender? Vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos entender é que, lembra que a impedância desse dispositivo era alta? Por que a impedância era alta? Porque eu polarizava uma junção, né, no caso o gate e o source, né, e também o gate e o dreno. Falando agora do VGS, Gate Source, VGS, que é o que polarizava para controlar, né? Eu polarizava isso aqui de forma reversa. Então, quando eu polarizo um diodo, né? Porque P e N, aqui a gente sabe que é N, né? Só recordando aí para vocês. Quando eu polarizava esse diodo ao contrário, de forma reversa, você sabe que numa corrente reversa, numa polarização reversa, melhor dizendo, a corrente é praticamente zero. Por isso que a impedância era muito alta. Ele atuava pela depressão aqui, né? E ele estreitava o canal, né? A gente aprendeu isso aí, estou só recapitulando porque a gente vai entender como é que funciona o MOSFET usando essa comparação. Então, o MOSFET, ele é um componente que tinha alta impedância, vou até marcar essa característica aqui, ó, alta impedância, né, de entrada. Por quê? Porque ele trabalhava por polarização reversa, ele controlava o canal através de uma polarização reversa. O MOSFET, por sua vez, ele tem esse nome por quê? Porque é assim, ó, do inglês, né? M, metal, O, óxido, S, semicondutor e FET, Field Effect Transistor, que você sabe lá do JFET é transistor de efeito de campo, né? Como está escrito em inglês, é assim que se coloca as letras. Então, transistor de efeito de campo, que é o FET, só que é um FET de metal mais óxido que forma um semicondutor. Então aqui, ó, na porta, esse que está em azul aqui, ó, isso aqui é o metal, que é esse M. Esse que está em preto aqui, ó, é o óxido. E esse que está aqui embaixo, que é o P, forma um semicondutor. Por isso que é MOSFET, metal óxido semicondutor, Field Effect Transistor, transistor de efeito de campo. Muito bem. O que tem de interessante nessa construção? E por que ela se parece um pouco com essa aqui, embora ela seja diferente? O que tem de característica parecida? Muito bem. Quando eu coloco um metal, que é a primeira aqui que eu coloquei em azul, e eu tenho aqui um óxido, o óxido ele é um isolante. Então eu tenho um isolante atuando entre a porta, que é de metal, e a região P, que é semicondutora. Tudo bem? Então, se eu tenho um isolante, o isolante vai ter o quê? Uma alta impedância de entrada também, porque se ele está isolando, a resistência tende ao infinito. Da mesma forma que eu polarizava aqui reversamente, tinha alta impedância, aqui eu polarizo através de um isolante. Olha que interessante. O isolante,
está sendo colocado entre o metal e a região P, que está aqui. Então eu tenho a mesma característica de alta impedância. Percebe? Então a alta impedância, né, que eu tinha no JFET, eu tenho no MOSFET. Claro, não sei se é exatamente o mesmo valor, eu creio que não. Mas é algo que é característico das duas tecnologias. Tudo bem? Aí você vai me perguntar, tá, professor, mas por que colocaram um metal e um óxido como isolante? O que isso tem de interessante? Bom, se você parar para observar, inclusive vou desenhar aqui de uma outra cor, vou colocar em azul mesmo. Esse material ele é P, esse material é N, né? Vou colocar inclusive aqui seria o meu dreno, aqui seria o meu source, aqui seria o meu substrato. Tá? Tô fazendo com de 4 terminais, depois vamos passar a fazer análise dos de 3, mas fica tranquilo, nós já vamos chegar lá. Então, quando eu coloco esse metal e esse óxido, se você se lembra lá da aula de capacitores, lembra que a gente aprendeu? Um capacitor como é que é? Não é uma placa que é separada por um isolante? Não é isso aqui um capacitor? Você tem aqui cargas positivas na placa de cima, que atrai na placa de baixo carga negativa, e ela não passa para o outro lado, porque aqui no meio tem isolante. Mas ela consegue carregar a placa do outro lado por causa do campo elétrico. A gente aprendeu isso aí, lembra? Isso aqui é a estrutura do capacitor. Muito bem, é o que está acontecendo aqui no MOSFET. Eu tenho o metal, que seria uma placa, eu tenho o isolante, que é o dielétrico, e eu tenho a outra placa, que seria o meu material P. Então, eu tenho, na verdade, nessa estrutura aqui, se eu souber enxergar isso aqui, eu tenho um capacitor aqui, ó. Como que aqui nessa parte aqui que eu estou desenhando agora, essa parte aqui, ó, seria a minha outra placa. Então, entre a porta, que é o gate, o isolante e o material de substrato, que é o P, eu tenho um capacitor aqui, exatamente como eu desenhei lá na aula de capacitores. Mas olha que interessante, quando eu não aplico potencial no gate, preste bem atenção nesse conceito. O que acontece? Está interrompido a circulação de corrente. Por quê? Vou até redesenhar aqui para facilitar a nossa compreensão. Né? Você já sabe que aqui é metal e que aqui é óxido. Vou colocar mais para cima aqui. A gente vai poder, para não atrapalhar a gente aí na nossa explicação. Então aqui é o M, que você já sabe que é metal. Aqui é o O, que é de óxido. Vou desenhar aqui só para óxido. Então eu tenho aqui, se eu botar uma tensão aqui, ó, vou colocar uma tensão aqui, tá? Uma tensão positiva, vou aterrar esse cara aqui, tudo bem? Então o que vai acontecer? Não vai circular corrente. Por que não vai circular? Porque eu tenho o N, tenho o material P no meio, aqui é P, tudo isso aqui é P, ó. P e N. Então não circula. Lembra lá da estrutura do sanduíche lá do TBJ, NPN? Naturalmente está cortado. Né? Tá cortado. Então por isso que ele é normalmente aberto. Está aberto. Quando eu aplico um potencial aqui nesse capacitor que está aparecendo aqui, que eu mostrei para vocês que aqui é uma placa, que é o isolante, e aqui o material P funciona como se fosse a outra placa. Quando eu aplico uma tensão nesse potencial do G aqui, por exemplo, em relação ao S, então eu vou aplicar um potencial aqui positivo. Tá? Então aqui seria o meu VGS. Quando eu aplico um potencial positivo no gate, apesar do material ser P, né? Apesar do material ser P, imagine que os elétrons, porque ele pode ser P porque ele tem portadores, ele tem características de material positivo, mas ele circula elétrons nele, ele tem elétrons. Então os elétrons que estão nele vão ser atraídos aqui, ó. Na outra placa. O que está acontecendo aqui? Eu tenho aqui é o gate, imagine que aqui seria o gate, eu boto potencial positivo e os elétrons vão vir parar nessa outra placa aqui, ó. E eles vão se concentrar aqui, ó, nessa região onde eu desenhei aqui, ó. Quando eu aplico uma tensão positiva aqui e os elétrons são atraídos aqui em cima, acontece um fenômeno. Que fenômeno é esse? É como se um canal se formasse, porque apesar do material ser P, eu forcei os elétrons a se acumular nessa região. E quando eles se acumulam aqui, eles fecham essa abertura aqui, e é como se eu tivesse N, agora um monte de elétron, carga negativa N, e eu tenho outro N aqui. Então ficou N, N, N. Quando eu tenho N, N, N,
o canal se forma e ele passa a conduzir. Quando isso acontece, a gente diz que o canal inverte. Por quê? Porque ele é tipo P, mas eu boto um potencial tal aqui que eu atraio os elétrons para cá e ele, pelo menos nessa faixinha aqui, ó, ele se torna tipo N. Não por causa do material, mas por causa das cargas negativas, que são os elétrons, vão parar aqui. Então ele inverte, porque ele é P e passa a se tornar N, por causa desse capacitor que está aqui, ó. E essa inversão faz o transistor conduzir. Então essa inversão é a chamada tensão de limiar, né? Tensão de limiar. Em inglês é a tensão de threshold. Se eu não me engano, talvez estou escrevendo errado aqui, mas é threshold, né? A gente se confunde um pouco com a nossa língua, que não é a inglesa, né? E aí nós confundimos aqui, mas isso aqui é um detalhe. A tensão de threshold é a tensão de limiar. E a tensão de limiar é aquela que faz ele conduzir. Quanto vale essa tensão? Depende do transistor. Tem transistores que, por exemplo, com 3 volts aqui, ele inverte o canal. Se ele estiver abaixo da tensão de limiar, a tensão de limiar, por ela ser em inglês chamada threshold, ela é chamada de VT. Tudo bem? Então ela é chamada de VT. O que é VT? Tensão de threshold, tensão de limiar. O que essa tensão faz? Essa tensão tira o transistor do corte, que é quando ele não tinha isso aqui, e ela inverte o material P e transporta ele para a região de condução. Então, antes dele ter a tensão positiva aqui no gate, ele estava uma chave, vamos considerar aqui um exemplo, uma chave aberta. Botei um VGS, ele inverteu o canal na tensão de VT, ele passa a ser uma chave fechada. Tudo bem, pessoal? Então, a característica dele é parecida com a do JFET. Por quê? Alta impedância de entrada. Qual é a grande diferença? Por que ele é tão usado? Né? Por que a gente vai encontrar muito esse tipo de transistor na prática? Porque ele consegue conduzir correntes muito grandes, coisa que o JFET não faz. O JFET tem uma área de atuação de correntes menores. Então, para altas potências, a gente vai ver muito o MOSFET em atuação. Porque o MOSFET consegue fazer a mesma característica que o JFET, alta impedância. Por quê? Por que alta impedância? Porque eu não preciso fazer corrente circular. Eu só ponho uma tensão, ela atrai, né, as cargas aqui, e essas cargas que vieram parar aqui, fecha o canal, e o canal vira uma chave fechada. Tudo bem? Então, ele consegue controlar correntes muito maiores. Dezenas de amperes são possíveis de ser controlados através do MOSFET. E por que eu coloquei o substrato separado e agora nós vamos explicar? Porque quando a gente mostra o símbolo para vocês, vou mostrar os dois símbolos aqui para a gente comparar. Ó. Então aqui eu tenho um canal N, né? Aqui eu tenho meu gate, meu dreno e meu source. Lembra? Está curto-circuitado aqui, tá vendo? Está curto-circuitado. Se eu abrir aqui, isso aqui seria o substrato, que é esse aqui, ó. Né? Aqui seria com 4 terminais. Se eu desenhar ele com 3 terminais, ele fica assim. Lembra que eu mostrei para vocês, agora há pouco, que quando eu faço ele nessa outra simbologia, inverte o sentido da setinha? Não foi isso que eu acabei de mostrar para vocês? Então aqui está o dreno, aqui está o source, aqui está o gate. Ó, a setinha do canal N está para dentro e a setinha do canal N está para fora. Por que isso acontece? Porque como esse aqui é feito dessa forma, para 4 terminais, esse do meio aqui é o do substrato. O substrato é tipo P. Lembra lá no NPN? Vou redesenhar aqui para a gente relembrar. O NPN ele tem a setinha para dentro, lembra? Se eu desenhar aqui embaixo, PNP. PNP tem setinha para fora. Ó. E o NPN, que é esse de cima, tem setinha para dentro. Então, o que é canal N, para mim saber que é PNP, melhor dizendo, né? Vou até escrever para não confundir, que tem mais P do que N. PNP, a setinha para dentro. Como o substrato do canal N ele é tipo P, ah não, mas não conduz elétron, então eu tenho que inverter o material. Ele é P, então ele vai trazer os elétrons para cá para inverter. Então esse aqui é para dentro, está acompanhando.
Agora, quando eu desenho ele com 3 terminais, esse aqui está batendo no source. O source aqui, material que é? Tipo N. Então, por isso que ele vem com a setinha para fora. Por isso que nesse símbolo a setinha para dentro e nesse símbolo a setinha para fora. Porque esse está diretamente apontando no source, que é N, e esse aqui, na verdade, está no substrato que está curto-circuitado com o source. Só que o substrato é tipo P. Então é por isso que tem essa diferenciação no símbolo. É meio complicado, né, para a gente poder gravar no primeiro momento, mas eles fizeram assim, por causa da questão do substrato. Quando eu dei o exemplo dessa tensão que inverte e faz ele conduzir, na verdade o substrato está ligado no source, que é esse modelo aqui, ó, que é esse aqui também é igual. Tudo bem, pessoal? Então, vamos recapitular. Isso aqui é muito importante. Esse transistor aqui, ele é o boom do momento. Ele está em fonte, ele está em tudo. Está em placa-mãe, está em tudo que é tecnologia aí de chaveamento, ele está. Então nós precisamos dar foco nessa parte do MOSFET, nesse ramo da família do MOSFET, e o de depressão lá na aula bônus, se for do interesse de alguns aí que tiverem dúvida, quiser conhecer mais, a gente grava uma aula bônus para vocês e passa conteúdo para vocês. Tudo bem? Então, recapitulando, eu tenho duas ilhas N, eu tenho material P, tá? Toda vez que for canal N, o substrato é do material oposto. Ele é canal N? É, porque eu vou formar o canal tipo N. Como? Atraindo os elétrons para cá. Então é um canal virtual. Eu crio o canal através da tensão positiva aqui na placa de cima, do capacitor aqui. E se for canal N, o canal P, melhor dizendo, o material vai ser tipo N, tá? Vai ser sempre invertido. E eu tenho uma condição para fazer ele conduzir que eu preciso atingir a tensão de limiar. A tensão de limiar é a tensão que vai fazer ele conduzir. Vai fazer ele funcionar. Tudo bem, pessoal? Tá claro isso para vocês? Vocês têm que gravar isso muito bem gravado. Eu vou, inclusive, desenhar aqui de uma outra forma. Vou fazer aqui, deixa eu ver, vou colocar aqui embaixo. Vou fazer aqui uma forma de desenhar em formato de circuito. Eu acho que vai ajudar vocês aí a compreender. Eu acho que eu vou apagar o símbolo, vocês já meio que entenderam. Qualquer coisa vocês pegam na apostila ou então dá um pause no vídeo, como eu tenho falado para vocês aí. Não tem dificuldade nenhuma. Então vamos lá. Vou desenhar aqui. Estou trabalhando com o canal N, que é o mais comum. Tá? Vou aterrar aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar um resistor aqui. Aqui temos uma fonte. Né? Vamos colocar aqui, sei lá, 20 volts. Tá? Aqui eu tenho uma fonte. Aqui está outra diferença, tá? Lembra que aqui eu precisava de uma tensão inversa, negativa? Aqui eu preciso de uma tensão positiva. Esse é canal N, esse também é canal N. Então ele também tem essa diferenciação. Esse aqui é normalmente fechado, eu tenho que cortar. Esse aqui é normalmente aberto, eu tenho que fazer conduzir. Então vamos lá. Então aqui eu tenho o meu VGS, tá? Por que VGS? Porque aqui é o gate e aqui é o source. VGS, entre G e S. Então aqui é o meu VGS. Aqui eu tenho o dreno, então eu vou ter nesse ponto e entre esse ponto, eu vou ter o que a gente chama de VDS. Então eu tenho um VGS, um VDS. Lembra, você tinha isso também aqui no JFET. Tá? Da forma que ele está conduzindo? Não. Né? Vamos dizer que aqui está aberto. Está conduzindo? Não. Aí eu venho e ligo a chavinha aqui, ligo a fonte aqui. E a fonte está uma fonte aqui, por exemplo, 2 volts. E ele está com uma tensão de VT, que é de 3 volts. Ele está conduzindo? Não. Por quê? Porque eu não atingi VT. Se eu não atingir VT, ele não conduz. Como é que faz para ele conduzir? Eu preciso que a tensão VGS seja igual ou maior do que 3 volts. Então daqui a gente vai começar a fazer algumas considerações. Vamos colocar aqui, vamos anotar aqui. Então, primeira região dele, ele está cortado. Coloquei um VT, né, ou um VGS, que é maior ou igual que VT. Ele passou a conduzir. Está conduzindo.
Tudo bem? Se eu aumentar o VGS mais ainda, ele vai conduzir ainda mais. Vai conduzir infinitamente? Não, ele vai conduzir até um limite. Né? Ele vai conduzir até uma região limite. Como é que eu posso avaliar essa condição dele conduzir até uma região limite? Como é que eu analiso esse dispositivo? Então a gente vai ter que desenhar agora um gráfico, né? Que eu não quero que você se prenda nele, mas eu preciso passar para você as regiões em que esse transistor funciona. Tudo bem? Não se preocupe, você não vai calcular porque você não está no curso de projeto, pessoal. Eu estou passando para vocês aquilo que é base para vocês conhecer o dispositivo. Então eu estou dando ênfase nisso, fiquem tranquilos, tá? Eu vou dar ênfase naquilo que vocês têm que aprender. Depois, se quiser saber um pouquinho mais, sem problema nenhum. Na apostila a gente coloca os gráficos e vocês têm acesso e é só usar o material que a gente tem disponibilizado para vocês. Então vamos lá, vamos desenhar um gráfico aqui. Vamos fazer uma comparação. Então aqui eu tenho VDS, tá? VDS. Aqui eu tenho o meu ID, tudo bem? Aqui eu tenho valores de corrente, né? Tá crescendo. Não importa, na verdade, muito o número. Aqui eu tenho valores de VDS, que também vai crescendo, né? E eu tenho um comportamento da seguinte forma. O comportamento dele, vou até mudar de cor, é da seguinte forma. Ele funciona da seguinte forma. Na apostila está mais bonito, tá, pessoal? Estou fazendo aqui só para poder a gente ter uma forma de comparar isso aqui. De comparar o nosso gráfico com aquilo que está na apostila. Mas, claro que na apostila está mais bonito, né, pessoal? Porque na mão aqui a gente não é tão perito, né, como o computador é. Estou fazendo uma aproximação aqui para vocês, tá? Aqui seria uma região parecida com o que está lá na apostila. Então vamos lá. Para nós entendermos, vamos desenhar um circuitinho aqui. Estou brincando com as cores hoje aí. Aqui é o meu source, aqui é o meu dreno, aqui eu tenho o meu VGS, que eu vou regular. E aqui eu tenho o meu VDS. Olha como é que ele se comporta. Fiz um erro aqui no desenho, eu vou corrigir aqui, pessoal. Eu tenho tanta simbologia que até eu me confundo, viu? Mas olha aqui, ó. Então tá aí nosso dispositivo. Então, como é que ele funciona? Vamos lá. Conforme eu aumento, preste atenção no que eu vou explicar para vocês. Quando não tem o VGS é zero, ele está aqui. Então, para começar, a primeira região que nós temos que aprender, ou ver no gráfico, é aqui. Ele está aqui embaixo, ó. O que significa isso? Ó, corrente zero. O que é corrente zero? Ele está no corte. Tudo bem? Aí eu pego e atinjo o valor de VT. Quando eu atinjo o valor de VT, ele começa a conduzir. Só que ele começa a conduzir nessa região aqui. Nessa região aqui, ele tem um comportamento linear. E nessa outra região aqui, ele tem um comportamento parabólico. Fique tranquilo que você não vai ter que calcular nada disso, pessoal. Fique tranquilo. Eu só estou te apresentando o dispositivo, tá? Eu estou dizendo para você como é que ele é em resumo. Então, quando eu boto o VT e eu estou com uma tensão, olha que interessante, observa bem. Eu estou com uma tensão de VDS. Quanto menor essa tensão é, ele cai nessa parte do gráfico aqui, ó, que eu delimitei com essa curva vermelha. Essa curva vermelha, essas duas áreas aqui, que é linear, essa primeira parte aqui seria linear. E daqui para cá ele faz uma curva, tá vendo? Por isso que eu chamei de parabólico, que é uma parábola. Então essa parte linear e essa parte parabólica é uma coisa que você já conhece, que é chamada de região triodo. Eu só estou pegando a região triodo e estou mostrando para vocês que ela tem duas partes diferentes. Uma parte é linear, que é chamada uma parte com uma região ômica, e outra parte é parabólica, ou seja, a corrente cresce num formato diferente. Precisa decorar isso? Não, pessoal. É para apresentar para vocês o componente. Você vai ver muito MOSFET na sua vida, você vai ter que trabalhar com esse dispositivo, então
Entenda isso, tá? Então, VDS é pequeno, ó, VDS é pequeno, ele cai na região linear ou na região parabólica, tá? Aí eu vou colocando valores aqui, ó, vou chamar de VT1. Aqui seria VT mais, por exemplo, 1 volt. Aqui VT mais 3 volts. Estou aumentando o VGS, porque VT mais VT aqui seria o que eu estou aplicando em VGS. Inclusive vou colocar aqui, senão vai confundir, tá? Aqui é VGS, tá? São todos VGS aqui, ó. Então, qual é o primeiro VGS que eu tenho? É VT. É o suficiente para quê? Para inverter o canal, para fazer ele entrar em condução. Dependendo do valor de VDS, ele vai cair nessa região linear, nessa região parabólica, que é a região triodo, ou então ele vai entrar, se o VDS continua aumentando, ele vai entrar na região de saturação. Então, se você lembrar lá do JFET, tem muita coisa parecida, né, pessoal? Só que funciona um pouquinho diferente. Se eu aumentar o VGS, botar o VT mais alguma coisa, no caso mais 1 volt, ele vai ter esse comportamento. Se o VDS for pequeno, ele cai aqui. Se o VDS for maior, ele satura num outro valor de corrente, num valor de corrente maior. Se eu continuar aumentando o VGS, é a mesma coisa. Ele vai saturar num valor de corrente maior. Ó. Só estender aqui o gráfico, aqui, ó. Só prolongar, tá vendo? Vai cair no valor de corrente aqui, ó. São valores de corrente que está aqui no meu ID. E se eu colocar um VGS último aqui, colocar um VGS de VT mais 5 volts, eu estou botando mais carga no gate aqui. Então ele está invertendo, a princípio ele está invertendo bem, né? Está conduzindo bem. E ele vai cair aqui ou aqui, depende do meu VDS. Tudo bem? Então, vamos recapitular. Eu inverto. Eu aplico VT em VGS. O que acontece? Ele começa a conduzir. Agora, se eu continuar aumentando o VGS, ele vai conduzir cada vez mais. Até um determinado limite em que ele não aumenta mais a corrente. Que é o que nós chamamos de saturação. Ah, mas aonde isso acontece? Depende também de VDS. Se VDS for pequeno, ele cai na região triodo. Se VDS for maior, ele cai na região de saturação. Aqui vale um comentário que se você comparar esse dispositivo com o TBJ, lembra, o TBJ quando conduzia, vou fazer uma comparação rápida aqui, e ele saturava, ficava mais ou menos aqui 0,3 volts, 0,4 volts, ele estava como uma chave fechada. Quando o MOSFET, tanto o JFET como esse, quando ele satura, ele não está funcionando como chave fechada. Ele está funcionando na região que ele funciona como um amplificador, que é essa região aqui, ó. Tudo bem? Então, ele tem duas... Eu vou simplificar para vocês. Ele tem duas regiões para vários VGS diferentes. Quanto mais VGS eu tenho, mais a princípio ele vai conduzir, porque eu estou invertendo mais o canal. Eu boto potencial positivo, inverte o canal, o substrato, que é P, e ele passa a conduzir. Você já entendeu. Aonde isso acontece? No VT, que é o threshold. Aí eu vou colocando vários valores de VGS, né, que tem que ser igual ou maior que VT, para ele conduzir. E dependendo do VDS, ele cai ou no triodo, ou ele cai na saturação. Tudo bem? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês que ele tem as características que o JFET tinha, mas ele conduz muito mais corrente. E ele funciona através de um fenômeno de um capacitor na sua porta. Essa é a diferença para o JFET. O JFET é um diodo funcionando reverso, né? Polarizado reverso. O MOSFET é um capacitor que você atrai as cargas, né? Vou até desenhar de novo aqui, ó. Você tem aqui a região, aqui eu vou desenhar a região de interesse, tá? Você tem aqui, tem o isolante e tem o condutor. São dois, é um sanduíche. Aqui é o metal e esse que está aqui, vou até mudar a cor aqui, ó. É o isolante. Tudo bem? Então, quando eu aplico um potencial que é o meu VGS, por quê? Porque aqui é G, aqui seria o meu S e aqui seria o meu D. Então aqui está aterrado, então eu boto uma fonte aqui, ó, e aterro também, então esses dois pontos é comum. Posso até inclusive conectar assim.
E eu vou começar a controlar o meu VGS. E eu permito com que o canal estava interrompido. Eu atraí os elétrons, ele ficou preenchido aqui. Ficou preenchido, vai circular uma corrente entre o dreno e o source. Que aí eu tenho uma fonte aqui que vai ser da onde eu vou tirar energia para fazer essa corrente atravessar esse canal. Se eu tiro o VGS, o canal desaparece. Se o canal desaparece, ele desliga. Tudo bem? O que dá para perceber? Dá para perceber que se eu aplicar uma tensão muito alta, né, dentro de um certo parâmetro de limite, porque eu não posso levar esse VGS infinitamente. Lá no datasheet dele, existe um valor que diz, por exemplo, mais ou menos 20 volts. Né? Já vi dispositivos MOSFET trabalhar com essas tensões. Se você botar mais, você estoura o capacitor aqui, tá? Então você tem que botar, por exemplo, 10, 15, você não pode passar de 20. Você botou aqui 10 volts no gate, um VGS de 10 volts. Você formou o canal. Formou o canal, ele vai conduzir. Só que se você colocar uma tensão que é maior do que o threshold, ou seja, mais do que ele precisa, ele vai conduzir melhor. Então, a princípio, você vai fazer com que ele venha para cá. Ó. Ele tenda a conduzir para cá. Por quê? Porque quando eu usar o MOSFET na prática, dificilmente eu vou usar o MOSFET assim. Isso aqui é só para você entender. Você sabe que geralmente você vai colocar alguma carga aqui, algum resistor, alguma coisa você vai colocar aqui. E você sabe pela lei de Ohm, né? A gente já sabe, já estamos aí craque. Você sabe que U é R vezes I. Então, se o I é grande, e eu tenho um certo R aqui, a tensão dos 20 ela vai tender a cair tudo aqui. Se a corrente é bem grande, o R multiplicado por um I grande vai dar um U grande, certo? Então esse U vai cair aqui, ó, em cima desse R. E em cima do DS aqui, do VDS, vai cair uma tensão muito pequena, que a gente chama de tensão, que vai ser a tensão em cima do transistor. Com a tensão em cima dele é pequena, então se eu olhar para o gráfico aqui, ó, VDS, a tensão, vamos dizer aqui que é 1 volt, né? Uma tensão pequena. Então eu estou aqui, ó, 1 volt aqui, ó. Então eu estou trabalhando aonde? Olha a região que eu estou. Estou aqui, ó. Estou trabalhando aqui na tensão do triodo, na região do triodo. Tá? Então, ele está funcionando aqui como chave. Interessante é que, quando ele está dentro da região de triodo, ele tá conduzindo muito, ele está na região de triodo. Lá no bipolar, quando ele estava conduzindo o máximo que ele podia, ele estava na região de saturação. Então, se a gente comparar, está invertida a coisa. Se eu pegar um canal P, tá? Vai acontecer o quê? Vai acontecer que eu vou ter que aplicar uma tensão inversa, ou seja, se eu tenho tensão positiva aqui, eu vou ter que ter uma tensão contrária, negativa, em relação ao source. E o VGS vai ser negativo. Então é tudo ao contrário. É o mesmo gráfico, só que tudo funcionando ao contrário. Na prática, pessoal, vou ser bem sincero com vocês, né? Principalmente na área de chaveamento. A gente vai ver isso aí lá na fonte chaveada, a gente vai ver isso aí na placa-mãe, a gente vai ver isso aí em outras fontes, em outros equipamentos, notebook tem, tá? Então, muitos equipamentos têm esse tipo de transistor, e ele usa muito mais, pelo menos que eu tenho visto aí, né, ao longo dos anos, ele usa muito mais o canal N do que o canal P. O canal P você vai encontrar, por exemplo, no amplificador, aí você vai encontrar um casal, um P e um N. Tudo bem? Então, o que eu queria passar para vocês, basicamente, é que o MOSFET ele é um metal óxido semicondutor, ou seja, eu tenho através desse MOS, né, eu tenho um capacitor, então eu tenho uma alta impedância de entrada. Estou repetindo para ficar bem frisado para vocês. Essa alta impedância de entrada faz com que o meu dispositivo seja um dispositivo de nenhuma corrente de entrada, né, porque é pelo campo que ele atua, e muita corrente D, quando o canal se forma. E isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Esse dispositivo, ele aparece enormemente nos equipamentos, nos dias atuais, é muito utilizado. E alguns dispositivos, só para poder completar o exemplo aqui, a gente tem dentro do dispositivo, vou até apagar aqui, vocês vão ver, inclusive se vocês forem pesquisar datasheet, vocês vão ver um negócio assim, ó. Vai ter um diodo Zener em paralelo.
Por que isso? Porque ele está protegendo de eletricidade estática. Então, se você olhar no símbolo, ele internamente tem um diodo Zener, tem dois, na verdade, um para cima e um para baixo. É porque como ele é controlado por tensão, você pode botar a mão e o gate dele, o source e o dreno, tem um limite de tensão de 50 volts. Você bota a mão lá, está com 200 volts de eletricidade estática. Você queima o dispositivo só de tocar. Então ele já tem, os dispositivos modernos, ele já vem com uma proteção. Tá? Ele vem com uma proteção para poder fazer com que o dispositivo não queime. Antigamente não tinha essa proteção, hoje em dia todos os transistores praticamente têm. Eu deixei na apostila, pessoal, se vocês querem saber um pouquinho de equação, eu deixei a parte que controla a região linear, eu deixei a parte que controla a região parabólica e deixei também a parte que controla a região de saturação. Só a título de curiosidade. Eu creio que você pode buscar isso em outros manuais, em outros datasheets, enfim, você pode buscar isso aí em materiais de referência a respeito desse transistor. Mas, para quem for curioso, para quem algum dia quiser conhecer, eu creio que eu tenho que fornecer. O que vocês vão usar efetivamente aí depende de vocês, né? Tudo bem, pessoal? Ah, professor, mas eu queria ver ele funcionando, eu quero analisar um circuito que usa MOSFET. Isso aí é lá no módulo 2. Isso aí é lá no módulo 2. Essa questão de analisar, você precisa conhecer primeiro o componente, você precisa saber como é que ele funciona. Por isso que é módulo de componentes eletrônicos. Como a gente usa os circuitos, né, os exercícios com circuitos, bom, isso aí é lá no módulo 2. Aí a gente vai começar a, de fato, aplicar esse conhecimento de componentes. Por isso que é bom você fazer as aulas, fixar o conteúdo de componentes, porque lá a gente não vai ficar explicando o que estou explicando aqui. Eu não vou ficar falando que eu preciso de uma tensão de limiar para poder inverter o canal. Eu não vou explicar isso lá. Eu posso citar, mas você já tem que entender. Ah, mas ele saturou. Por que o meu VDS está aqui? Está com uma tensão muito baixa. Por quê? Porque com o VDS baixo quer dizer que ele está conduzindo muito. Né? Quer dizer que ele está conduzindo muito, está nessa região aqui. A princípio, né? Num caso, pode ser assim que um circuito funciona. Depende também de como foi projetado, mas estou dando um exemplo. Circuito de chaveamento, muito comum MOSFET. Muito comum. Na verdade, eu acho que é o transistor mais popular de todos que a gente está aprendendo, né? Falando em relação aos que aparecem nos circuitos. Primeiro, acho que é o MOSFET, principalmente na área de chaveamento, e depois é o bipolar. O JFET já aparece menos, aparece mais em circuitos aí de outras peculiaridades da eletrônica. Tudo bem, pessoal? Então, eu sei que parece muita informação, talvez para alguns aí está se tornando tranquilo, para outros um pouco complicado, mas você tem que entender os conceitos do componente, simbologia, porque você pega um esquema elétrico, você precisa ler você precisa identificar que esse componente é o MOSFET canal N. Ah, mas eu não sabia. Pois é, então temos que fixar esse conhecimento, pessoal. Por quê? Porque senão você não consegue ler o esquema elétrico. Percebe? Então a gente está aprendendo bastante de componente para depois a gente passar a analisar circuito aonde eles aparecem. Estou apresentando a aquarela para depois ensinar vocês a pintar, né? Fazendo uma comparação. Então é importante vocês aprenderem isso. Se você for querer conhecer mais, pessoal, na área de MOSFET tem muito mais teoria do que isso. Tem modelo para isso, tem modelo para aquilo, tem muito mais coisa. Eu estou resumindo a base. Claro, essa base você vai ter que aprender de qualquer jeito, tá? Você vai ter que aprender de qualquer jeito, mas se você for querer crescer no seu conhecimento aí de eletrônica, você vai usar essa base, mas existe muito mais coisa teórica para aprender sobre o componente MOSFET, né? Então acho que eu consegui passar para vocês aí o conteúdo. É um componente muito interessante de se trabalhar. A gente vai ver aí que ele é bem usado. Tudo bem, pessoal? Então era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, faça um review da aula. E se não entender ainda, passa para nós um e-mail aí. A gente vai tentar ajudar vocês no que for possível. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham compreendido. Um grande abraço e até a próxima aula.